As mulheres estão criando a era da putaria e não tem pra onde fugir. Ou você se adapta e passa a ter acesso às melhores mulheres, ou você se contenta com alguma dessas três situações. Viver uma vida inteira sozinho, sem sexo, amor e afeto. Viver pagando puto pra ter um pouco de contato humano, ou aceitar viver com uma mulher de baixo valor do seu lado. Nos tempos atuais está rolando um fenômeno catastrófico nunca antes presenciado pela humanidade e por conta dele você pode nunca mais ter a chance de transar e se relacionar com uma mulher de alto valor. E eu vou te explicar o porquê. As mulheres estão mudando o jogo social, o jogo do amor, do sexo e dos relacionamentos. E essa mudança significa que mais de 80% dos homens vão ter que se contentar com os 3 P's para ter prazer. Puta, ou puta. É isso que te aguarda pelo resto da sua vida se você não entender e não se adaptar às novas regras do jogo. O resultado assustador dessas novas regras é que a maioria das mulheres desejam menos de 20% dos homens. E você já vai entender o motivo disso tá acontecendo. Atualmente você pode pensar que sendo um cara bondoso, trabalhador e educado, você vai conhecer e se envolver com uma boa mulher. É simples assim, não é? Afinal, tem mulher pra todo mundo, não é? Bom, seria ótimo se isso fosse verdade, mas na realidade existem incontáveis evidências que comprovam que a cada dia que passa, menos homens estão tendo acesso a sexo, enquanto apenas um grupo seleto de homens estão tendo muito sexo, mas muito mais sexo do que você imagina com as melhores mulheres. E as coisas se tornam ainda mais sombrias quando você percebe que esse fenômeno é causado por forças naturais. Ele é inevitável e não tem apenas um culpado. Inclusive, você pode ser um dos culpados. Existem 3 grandes culpados que causam esse problema, inclusive o terceiro vai no mínimo te assustar. Mas antes, o primeiro deles é a hipergamia feminina. A hipergamia feminina é a tendência natural das mulheres de desejarem os melhores homens, igual ilustra essa imagem. Enquanto a gente se atrai por qualquer mulher bonita, as mulheres são mais criteriosas e desejam um homem que é pelo menos tão bom quanto ela ou melhor, que tenha um valor igual ao dela ou superior. Ou seja, um homem mais confiante que ela, mais alto, mais forte, mais estável financeiramente e emocionalmente. E é aqui que o problema começa a tomar forma e faz com que essa tendência natural das mulheres de escolherem os melhores acabe fudendo com a vida amorosa e sexual da maioria dos homens. Se existisse uma realidade onde as mulheres escolhem homens de valor igual ou superior, só que o valor das mulheres fosse baixo, estaria até que tudo bem. Afinal, nesse caso, a maioria dos homens teria um valor pelo menos igual ao da maioria das mulheres. Logo, eles seriam desejados por elas e todo mundo sairia feliz. Mas o que está acontecendo na nossa realidade é que as mulheres mais do que nunca estão crescendo e se destacando socialmente, economicamente e intelectualmente. E isso não é a minha opinião, isso são dados. Os dados comprovam que pela primeira vez na história da humanidade, as mulheres sem filhos com menos de 30 anos estão ganhando mais do que homens nessa mesma situação. Pela primeira vez na história, as mulheres estão se formando no ensino médio, faculdade e pós-graduação com uma taxa maior do que a dos homens. As mulheres mais do que nunca estão assumindo posições e cargos de prestígio e poder dentro de empresas e instituições governamentais. Veja então que na nossa realidade, o crescimento feminino é real. O valor das mulheres, por consequência, está aumentando consideravelmente, o que nos leva a um cenário desastroso quando o assunto são relacionamentos, onde nesse cenário as mulheres estão superando em valor a maioria dos homens, e se isso acontece, elas não vão desejar e nem sentir atração pela grande maioria dos homens. E veja que isso não é de propósito, é algo natural, da mesma forma que é natural você desejar uma mulher como essa e não uma mulher como essa. Agora imagina se 90% das mulheres fossem assim, feias, gordas e bem mais velhas que você. Imagina só o desastre que isso causaria. Bom, você não precisa só imaginar, porque isso é o que está acontecendo, só que ao contrário. Atualmente, um grupo cada vez menor de homens acaba sendo atraente e desejado pelas mulheres. A cada dia que passa, menos homens têm a possibilidade de transar e de namorar com as melhores mulheres, as mais bonitas, bem-sucedidas e inteligentes. Beleza, Bruno, eu entendi até aqui, mas por que isso tá causando a era da putaria? Eu ainda não entendi. Calma lá, meu querido. Ainda falta uma última peça desse quebra-cabeças. O último ingrediente dessa receita que resulta no fracasso dos relacionamentos e no reinado da putaria.
Are you a man who feels like you're losing your edge? Are you getting all you can from your workouts? Are you satisfied with your romantic life? Researchers have found that male sperm count has plummeted by 50% since the 1970s. Erectile dysfunction, social anxiety, low confidence, fear of talking to women, obesity, low sperm counts, difficulty building muscle, depression, and lack of motivation. They're all problems modern men are facing more than any generation ever before. Pois é, eu disse que você ia se assustar com o último culpado e talvez até fazer parte dele. Parte da grande maioria dos homens que hoje são os bosta. É só você reparar, mano, a maioria dos caras são tudo magrelo ou gordo demais. Os mais velhos, então, a maioria é tudo gordo. Os mais jovens, viciados na tecnologia moderna, passam o dia inteiro jogando videogame, vendo TikTok, Reels no Instagram, consumindo pornografia. São preguiçosos, não conseguem focar numa atividade por mais de 10 minutos, possuem hábitos destrutivos, são ansiosos e deprimidos. Alguns até mesmo se renderam totalmente a essa sociedade doente e começaram a usar maquiagem, pintar as unhas e se vestir igual a um unicórnio. Sem falar nos gados que correm atrás de mulher igual cachorrinhos e os esquerdomachos que pedem desculpa por ser homem. E é uma triste realidade, mas a masculinidade tá morrendo. Um estudo feito em 2016 pela YouGov constatou que apenas 2% dos homens se sentiam completamente masculinos. 2%, mano. Outra pesquisa mostra o crescimento assustador do OnlyFans, uma plataforma onde homens pagam pra ver mulheres nuas. É quase um site pornográfico. O próprio CEO do OnlyFans, Tim Stockley, sei lá, afirma que a plataforma já possui mais de 210 milhões de usuários. 210 milhões de homens que pagam pra ver putaria. Homens que acordam cedo pra trabalhar, muitos se fodem pra ganhar um salário mínimo e gastam parte desse dinheiro pra ver uma mulher que sequer sabe da sua existência. Pois é, a quantidade de homens fracos só aumenta, estão se espalhando numa velocidade assustadora, enquanto os homens de alto valor estão em extinção. E agora você vai ver as terríveis consequências disso. Nesse cenário onde homens estão ficando cada vez mais fracos, onde as mulheres estão crescendo e aumentando o seu valor e ainda são hipergâmicas e desejam um homem de alto valor, o resultado não poderia ser diferente. Uma parcela cada vez menor de homens estão tendo fácil acesso ao número absurdo de mulheres. Para homens de alto valor, que época boa para estar vivo. Ter dezenas de mulheres lindas, inteligentes e bem-sucedidas disputando pela sua atenção. Muitas delas acabam, elas sabendo ou não, dividindo o mesmo homem com outras mulheres, afinal esse cara é raro, é disputado. E esse mesmo cara é poligâmico e sente um desejo natural de transar com várias mulheres. E no cenário atual, ele tem o poder de fazer isso. E tendo esse poder, você acha mesmo que ele abriria mão de ter várias dessas melhores mulheres para ter apenas uma delas? É claro que isso pode acabar acontecendo cedo ou tarde, mas até lá, ele vai aproveitar e transar com várias. Logo, não é loucura afirmar que o sucesso feminino, aliado à hipergamia feminina e o fracasso de muitos homens, estão criando a era da putaria. Estão criando uma sociedade onde nunca foi tão fácil uma pessoa ter vários parceiros ou parceiras sexuais. É claro, nunca foi tão fácil apenas para uma parcela da população. Homens fracos de baixo valor obviamente não fazem parte dessa parcela. Vários estudos comprovam que na realidade homens estão fazendo menos sexo. De acordo com o General Social Survey, o número de homens com menos de 30 anos que não fizeram sexo nos últimos anos foi de 10 para 30%. Isso significa que quase metade dos homens tem absolutamente zero presença no mercado sexual. E novamente, esse fenômeno não é algo consciente. As mulheres não estão orquestrando um plano diabólico para isso acontecer. Elas fazem sexo com os melhores homens porque isso é do instinto delas. Assim como é do seu instinto desejar mulheres jovens, bonitas e gostosas, e não feias, gordas e velhas. E bom, mesmo tudo isso sendo natural e inconsciente, é um fato, os dados comprovam, e para a maioria das pessoas, homens e mulheres, essa situação é uma merda. É uma real crise nos relacionamentos para a maioria das pessoas. E se você não se adaptar a essa crise, eu acredito que ficou muito claro qual o destino que te aguarda. Mas fica tranquilo, porque obviamente eu não ia jogar essa bomba no teu colo sem te passar uma solução, uma oportunidade em meio ao caos.
Mano, sério, isso aqui vai muito além de mulheres, beijo e sexo. Isso aqui é sobre o homem que você deseja se tornar e a vida que você deseja viver. Eu mesmo quero viver uma vida foda e quero que você também viva uma vida extraordinária, com liberdade pra ficar com quantas mulheres você quiser, pra namorar, casar, ter filhos, a escolha é sua. O foco é ter liberdade e apenas o homem de alto valor tem a liberdade de ficar com várias mulheres ou escolher a melhor delas pra um relacionamento sério. Um homem de baixo valor jamais conseguiria se relacionar com uma boa mulher. Na verdade, você já viu que a vida amorosa e sexual desse cara tá indo de mal a pior. Eu sei que você não quer isso pra sua vida. Você não quer viver sua vida sendo invisível, sem ser amado, sem carinho, afeto e sexo. Você não quer viver sozinho pra sempre, frustrado e arrependido, apenas pensando na vida que você poderia ter vivido se tivesse feito diferente. Apenas pensando nas pessoas que poderia ter conhecido e nas experiências que poderia ter vivido. Eu decidi não viver essa vida há uns anos atrás, quando eu era esse cara. Eu era tímido, inseguro e invisível para as mulheres. E eu ainda ficava reclamando das mulheres que elas não me notavam, mas é óbvio, né? Eu era um merda. Foi muito difícil para mim assumir isso. Mas era mais difícil ainda eu ficar no meu quarto sozinho todas as noites, me imaginando transando com as minas mais lindas do colegial. Triste, pensando que eu nunca viveria isso. Por sorte, eu entendi a tempo que é burrice reclamar que as mulheres querem os melhores homens porque isso é instintivo e não tem como mudar. Então, mano, não fique puto porque elas desejam os melhores. Ao invés disso, se desenvolva pra fazer parte dos melhores. É só isso que tá sob o seu controle. Nunca foi tão fácil você se destacar num mundo doente, perdido, onde a maioria dos caras são fracos. Eu mesmo não sou rico, não tenho carro, não sou bonito, tenho 1,70 m e mesmo assim conquistei a minha liberdade amorosa e sexual. E tô disposto a te mostrar o exato passo a passo que eu segui para passar por essa transformação e atingir esses resultados. Você só precisa tomar uma decisão: se contentar em fazer parte da maioria dos caras que são tímidos, inseguros e ficam só na punheta para ter prazer, homens de baixo valor, ou se desenvolver, destruir sua timidez, suas travas, suas inseguranças e construir a melhor versão de si mesmo. É só assim, se tornando um homem de alto valor, que você vai fazer parte daquela minoria, daquele grupo seleto de homens que são desejados pela maioria das mulheres. E para você se tornar esse homem e seguir o mesmo passo a passo que eu segui, assista essa aula especial que eu separei para você, tocando no primeiro link na descrição desse vídeo ou aqui no card.